Olá, meu nome é Marcos Ramon e nesse vídeo eu pretendo falar sobre os riscos sofridos pela democracia na atualidade. Além disso, outra ideia que é discutir se a gente ainda quer democracia ou se ela ainda faz sentido para a sociedade moderna. É um lugar comum a gente dizer que a democracia está vivendo um momento de questionamento, ao ponto de cambalear entre a certeza de um modo de governo estável e a possibilidade de uma reviravolta que pode retomar momentos terríveis da história humana. Claro que isso acontece, mas sem muito alarde, eu acho que a democracia passa por uma crise como é natural que ela deva passar, considerando-se que ela é uma experiência ainda recente e cada vez mais universalizada, o que causa um certo desconforto, alguma desconfiança, acho que é natural que seja assim. No Brasil, um exemplo recente dessa crise da democracia foram as manifestações que se iniciaram em junho de 2013 e se estenderam até 2014, perto ali da época da Copa. Primeiro foi por conta do aumento do transporte público em São Paulo, depois por uma série de demandas que se juntaram àquela demanda inicial. No primeiro momento, o movimento Passe Livre tomou a frente das primeiras manifestações, mas a expansão que ocorreu no Brasil foi praticamente incontrolável e tinha de tudo que você pode imaginar. Nem o pronunciamento da presidente Dilma, nem as reuniões dela com os governadores e a promessa de realizar a reforma política, que acabou nunca acontecendo, mas enfim, nem mesmo essa promessa e nem a desistência do aumento das taxas do transporte público resolveram a questão. Na época, muita gente ficou empolgada com o fato das manifestações não terem nenhum direcionamento, porque era uma manifestação do povo contra a política em geral. E isso por si só já seria muito estranho, porque a gente contra a política de maneira abstrata, né, lutando contra a política, e o que a gente faz sem a política, enfim, já seria um problema aí, mas as pessoas ficavam empolgadas também porque era um movimento sem partido, sem movimento estudantil, sem demanda institucionalizada. O problema que eu acho que tem aqui, e que a gente acabou percebendo depois, é que a democracia precisa de instituições. Por isso, esse momento de 2013 não tinha nada em comum com as diretas já, que em 84 foram organizadas pelos partidos, sindicatos e movimentos sociais, e também não tinha nada a ver com a mobilização pelo impeachment do Collor, por exemplo, que foi um movimento liderado pela UNE em 1992. Com exceção das pessoas nas ruas, nada mais era igual, justamente porque tinha esse caráter apartidário, apolítico, ou pelo menos contra a política. Inclusive foi em 2013 que começou um discurso que eu acho que é perigoso contra a mídia que cobria na época as manifestações. Quem acompanhou na época lembra das pessoas, os manifestantes nas ruas, hostilizando e agredindo os jornalistas. Só que se a gente for pensar bem, a liberdade de expressão individual e a ideia de uma imprensa livre são símbolos da saúde democrática. E aí hoje, 7 anos depois, não é por acaso que o discurso de condenação da imprensa está tão em voga, inclusive com esse posicionamento vindo de parte da classe dos profissionais da política. Isso é perigosíssimo. Então, essa coisa da ausência de roteiro, ausência de lideranças, ausência de discursos e ideias que a gente viu lá em 2013 foi algo assustador e não pelo lado positivo, como se imaginou na época. Foi assustador porque pareceu tudo muito desconexo da própria realidade. Basta dizer também que foi ali que aumentou esse discurso sobre a desconfiança com o processo eleitoral, uma coisa que gerou na fragilidade do nosso sistema de presidencialismo de coalizão, que é quando o presidente tem que se eleger com uma maioria no Congresso para se manter. Então, na fragilidade dessa estrutura, isso gerou uma presidente que foi eleita sem a maioria no Congresso e ela foi derrubada do cargo principalmente por isso, não por outras coisas, mas principalmente por isso. Daí que hoje a gente vê a democracia em risco, pelo menos no campo das ideias, ainda que não no espaço real das ações, porque as ações ainda mantêm a política e a democracia funcionando, as instituições ainda mantêm a democracia funcionando, mas a gente fica sempre com esse receio, né? E com uma pergunta, será que existe espaço para algo diferente da democracia? Tem um autor recente que eu acho que tem um livro interessante sobre isso, chama David Runciman. Ele tem um livro que chama Como a Democracia Chega ao Fim. E nesse livro ele afirma que a gente não tem que temer que uma coisa absurda aconteça em relação a essa crise democrática. Pelo menos não no sentido do avanço do fascismo que ocorreu na década de 1930. Isso é uma coisa que muita gente pensa hoje em dia, né? Será que essa crise da democracia vai levar pra gente para algo parecido com o que foi o movimento nazista ou com o avanço do fascismo na primeira metade ali do século XX, antes da Segunda Guerra Mundial? E ele vai dizer que não, e eu acho que os motivos que ele apresenta são convincentes. Primeiro, ele vai dizer que não vai acontecer isso, porque naquela época, na primeira metade do século XX, a democracia era uma experiência ainda mais recente
e uma experiência que precisava de provações. Só que hoje, tendo experimentado mais do que a democracia pode oferecer e entendendo os benefícios dela, é menos provável a gente encontrar pessoas que estejam dispostas a abandonar a democracia para seguir um caminho antidemocrático. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as sociedades atuais vivenciam uma época de maior prosperidade e menos violência do que antes. Quer dizer, naquele momento, na década de 30, eles estavam saindo da Primeira Guerra Mundial e aí acabam entrando logo na Segunda, mas era uma época de muita incerteza, de uma vida ainda muito complicada, de uma incerteza também em relação ao futuro, e hoje existe uma estabilidade que surgiu também por conta da democracia, que faz a gente imaginar que as pessoas não querem abandonar essa segurança. Claro que tem problemas, é óbvio que os problemas não deixaram de existir. Ainda existe violência, muita gente passa fome, muita gente sobrevive em condições horríveis, então os problemas não foram resolvidos, né? A própria democracia não conseguiu eliminar todos os problemas que a gente tem. E alguns problemas, as pessoas acusam, são geradas por conta da própria organização democrática aliada com o liberalismo. Mas como um autor que é o Yuval Noah Harari, num livro chamado Homo Deus, falou, a gente já venceu os grandes problemas que atormentaram a humanidade durante séculos. A gente venceu a fome, a gente venceu as guerras, a gente venceu as doenças. Isso porque as doenças causam hoje um impacto menor do que causavam em outros momentos. Claro que com a experiência recente por conta do Covid-19 a gente tende a duvidar disso, mas imagino que seria essa pandemia no início do século XX, por exemplo, né? O impacto seria ainda muito mais grave. Em relação às guerras têm menos impacto na vida cotidiana hoje. Ninguém que eu conheço imagina a possibilidade de se ver indo lutar numa guerra, sendo convocado para uma guerra ou vendo seu país destruído pela guerra. Estou falando isso, claro, de uma situação confortável do mundo ocidental. Tem pessoas que estão no Oriente Médio vivenciando isso todos os dias. Então, mais uma vez, não quer dizer que não existe guerra mais. Existe guerra. Só que ela tem um impacto menor na vida cotidiana, e nas sociedades ocidentais a gente tem uma certa estabilidade porque o custo de fazer uma guerra é um custo muito alto. Em relação à fome, o Yuval Harari vai dizer que a fome é uma opção. Obviamente não a opção de quem passa fome, não é nesse sentido, né? Mas o que ele vai argumentar é que a gente hoje vive uma época em que a gente produz alimento suficiente para que ninguém passe fome. Só que existe a ganância que faz as pessoas que produzem negarem comida às pessoas que precisam. Então a fome é um problema potencialmente superado, porque a gente tem alimento suficiente para todo mundo. Só que falta muito ainda para a gente aprender a organizar economicamente o mundo, para dividir melhor os recursos e criar condições de que a fome de fato seja superada. Mas potencialmente ela já foi superada, isso é uma coisa que era impossível antes e que agora no século XXI a gente já tem. Então, o que é inevitável aqui, eu acho que é importante nessa discussão, é entender que esses ganhos, junto com os problemas, são consequências da democracia, e não de outra forma de governo, mas sim da democracia. O Runciman, que é o autor que eu falei antes, que é o autor do livro sobre a democracia, que chama Como a Democracia Chega ao Fim, ele fala no livro, ele fala o seguinte, vou abrir uma citação dele, ele diz o seguinte, abre aspas: "O apelo da democracia moderna reside em sua capacidade de trazer benefícios de longo prazo às sociedades, ao mesmo tempo que confere voz a cada um de seus cidadãos." Fecha aspas. Isso é importante porque, se a gente for pensar bem, o feminismo, a luta por direitos sociais, o combate ao racismo e à homofobia, a luta pela educação para todos, todos esses são exemplos de ações que só são possíveis em ambientes democráticos. Mas qual será então a alternativa? Se eu estou dizendo aqui que a democracia traz benefícios, e que esses benefícios são uma consequência da própria democracia e não poderiam acontecer em outro lugar, qual é a alternativa? Tem que ter uma alternativa para a democracia. E essa alternativa ela pode proporcionar alguma coisa boa, talvez melhor do que a gente tem? Então, ao contrário do que muita gente pensa, a mais evidente alternativa à democracia não é o comunismo clássico do Marx e Lenin. Se fala muito sobre isso, sobre a possibilidade do comunismo no lugar da democracia. Só que não é esse o principal caminho, né? O Lenin chegou a afirmar que o comunismo seria a verdadeira democracia, porque no comunismo a vida pessoal e a vida política seriam intercambiáveis. Então, de acordo com Lenin, o Estado comunista seria tão eficiente, ao mesmo tempo tão simplificado, que um homem poderia ser cozinheiro num dia e comandar o governo no dia seguinte. A ideia de que todo mundo poderia de fato participar, a vida pública, a vida pessoal e a vida política seriam quase que uma mesma coisa. Só que na prática, você sabe, não foi isso que aconteceu. Depois da Revolução de 1917, o leninismo se converteu no stalinismo e se transformou num regime opressor que fez com que a democracia representativa, mesmo com todos os problemas, fosse sempre uma alternativa melhor.
Não foi à toa, por exemplo, que o Winston Churchill afirmou que a democracia era o pior governo que existia, com exceção de todos os outros que a gente já tinha experimentado. Então, naquele contexto, o que ele quer dizer é que a democracia, mesmo com fragilidades, era a melhor opção. Só que a questão é, ainda é a melhor opção? Como eu dizia antes, a alternativa viável hoje não é o comunismo do Marx e do Lenin, mas o comunismo real vivenciado na China. A democracia tenta proporcionar dignidade pessoal e benefícios coletivos a longo prazo. Já o comunismo na China tira o espaço da dignidade pessoal e promete dignidade coletiva e benefícios coletivos, só que a maioria de curto prazo. Se a gente for olhar o exemplo da Índia, que é vive um ambiente democrático, ainda que também com muitos problemas, mas enfim, vive um ambiente democrático, a China tem resultados melhores do que a Índia no que se refere à redução da pobreza e ao aumento da expectativa de vida. Então, se a gente compara, e eu estou comparando os dois por conta da ideia de superpopulação, se a gente comparar a China e a Índia, parece que o modelo chinês é melhor para resolver problemas que precisam ser resolvidos, como eu falei, a questão da redução da pobreza e a expectativa de vida. Então, será que a democracia não é o melhor caminho? Será que a gente vai substituir a democracia por esse governo que a China propõe, que é um governo autoritário, mas um governo autoritário pragmático, que procura resolver problemas de maneira imediata? Só que tem que ver o outro lado, né? O outro lado é que na China tem pouco espaço para liberdade de expressão e para isso que a gente chama de dignidade pessoal e política. Basta ver o que tem acontecido com os jornalistas perseguidos, por exemplo, por exporem problemas no governo. Basta você falar que o governo tem uma atitude que não é correta, por exemplo, em relação ao gerenciamento da questão da pandemia, e esses jornalistas são presos, são desaparecidos, né? As pessoas somem. Então isso acontece lá, isso é uma coisa que é pública, né? As pessoas conhecem esses fatos. Então basta ver esse exemplo dos jornalistas perseguidos, ou a repressão aos movimentos pró-democracia que acontecem em Hong Kong, uma coisa que já vem acontecendo aí já há alguns anos. A China ela tem um programa autoritário pragmático, como eu falei, que oferece benefícios a curto prazo, mas quase nenhuma garantia no futuro ou flexibilidade de ação para os cidadãos. Então, o que eu estou chamando aqui de dignidade coletiva, de novo, essa é uma palavra, um termo que aparece no livro do Runciman, mas o que ele chama ali de dignidade coletiva, que seria isso que a China oferece, é uma abstração que vale para a China enquanto nação, mas não para as pessoas individualmente. Então, tem algumas perguntas que a gente tem que fazer quando a gente acha que a democracia não funciona mais. A primeira pergunta é: viver em uma sociedade com um governo autoritário e sem dignidade individual vale a pena? Ainda que esse governo resolva problemas práticos, vale a pena a gente não ter liberdade de expressão, não ter liberdade de ir e vir, não ter essa dignidade individual, ser submetido à condição do Estado? Vale a pena isso? E a segunda pergunta é: não existe uma outra opção? Não tem um outro caminho que não esse? Não tem uma outra forma de ver, que não a própria democracia, que não o comunismo, que não, né, uma outra experiência que a gente conheça? Não tem um outro caminho possível? E aí eu acho que é importante pensar dessa forma. Talvez, quando a democracia acabe, é possível que ela acabe um dia, né? É recente ainda a experiência democrática. Então talvez, quando a democracia acabe, surja no lugar dela uma coisa que não se parece em nada com o que a gente conhece. E isso pode ao mesmo tempo ser bom, como pode ser terrível, mas, né, pode ser uma outra coisa totalmente diferente. Porque a gente fica muitas vezes nesse embate em que a única opção é a democracia ou o comunismo, não tem outra opção. E talvez existam outras opções que a gente não está conseguindo ver ainda, né, mas que podem surgir, que a gente pode entrever, talvez percebendo as falhas desses sistemas e tentando encontrar um outro caminho, um caminho do meio aí que proporcione uma condição de fato de aprimoramento da vida em sociedade. Então, enquanto isso não surge, talvez o melhor seja aprimorar a democracia que a gente tem. Pelo menos eu acho que é assim. E eu não sei o que você acha, o que você pensa sobre isso. Bem, a ideia que eu queria discutir nesse vídeo era essa. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa que você tenha a contribuir, você pode deixar nos comentários. E é isso. Obrigado por você me ouvir até aqui. Até a próxima. Tchau.